Olá, galera do canal de filosofia do professor Benê França. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pelo seu envolvimento. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a terceira abordagem, a análise interpretativa. Conforme nós já vimos nos vídeos anteriores, nós discutimos a respeito de duas outras abordagens. Primeira abordagem, análise textual. Na análise textual, conforme nós explicamos, será necessário percorrer três trilhas. Trilha 1, quem é o escritor? Quem é a escritora? Expressão que nós utilizamos, a busca biográfica. Tratamos sobre a biografia do autor, da autora. Segunda trilha, a questão da linguagem, a questão do vocabulário, no intuito de esclarecer todos os elementos vinculados aos verbetes, aos conceitos, entre outros dados, como teorias, datas históricas, nomes citados, entre outros elementos impregnados na estrutura argumentativa de um texto. Terceira trilha, a mais simples, esquematização, que tem como única intenção um mapeamento lógico, formal, sequencial da estruturação das ideias concebidas por uma mente criadora de uma mensagem, de um texto. Essa foi a primeira abordagem. Segunda abordagem, a análise temática. A análise temática é outra que depende da primeira abordagem e dentro daquilo que nós já discutimos nos nossos vídeos. A análise temática tenta responder 4 perguntas, todas relacionadas ao texto objeto de minha investigação. Pergunta 1, do que o texto fala? Pergunta 2, o que motivou o autor a escrever sobre aquele conteúdo? Pergunta 3, qual é a solução dada pelo autor em relação ao problema por ele, por ela investigado? E a quarta questão, talvez um pouco mais complexa, é a identificação da argumentação. Ou seja, quais argumentos o autor ou a autora apresentou no intuito de validar ou de contestar uma tese. Primeira abordagem, análise textual. Segunda abordagem, análise temática. E conforme nós vimos, o tema, problema, tese, argumentação gerarão um documento específico da análise temática, chamado resumo, ou ainda alguns usam o termo síntese. Portanto, quando alguém lhe pedir um resumo ou uma síntese, está lhe pedindo para que você indique qual que é o tema, qual é o problema gerador da discussão daquele texto, qual é a solução dada, ou seja, a tese, e quais os argumentos preponderantes, os argumentos que nós chamamos de primordiais, dentro de uma hierarquia de superioridade em termos comparativos, em relação aos demais outros argumentos, secundários, terciários, quaternários. Se vocês fizerem isso, nós já comentamos no nosso último vídeo, maravilha, glória a Deus, vocês terão absoluta condição de captar a informação presente em um texto teórico. Essas dicas são exaustivas, exigem tempo, uma máxima disponibilidade. No entanto, essas duas dicas provenientes do texto do nosso querido professor Antônio Joaquim Severino, no livro Metodologia do Trabalho Científico. Nós estamos indicando a edição eletrônica disponível lá graças ao portal da Google Books. Nós estamos indicando a subseção 2.2.1. Essa aqui é a obra que eu tenho impressa da editora Cortez. Essa minha edição aqui, olha aqui, o professor está marcando adquirir no dia 30 de maio do ano de 2000. 30 de março de 2000. Então, o Benezinho tem daqui a mais de 20 anos. Ó, essa edição minha aqui diz respeito à 21ª edição, publicada pela editora Paulista Cortez no ano de 2000. Ó,
Daqui nós estamos trabalhando uma subseção, diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos. Hoje veremos a terceira abordagem. Para facilitar a nossa explicação, o que eu fiz? Nós estamos com um grande problema para editar. Vocês viram que, inclusive, no último vídeo, as partes ficaram invertidas. E, infelizmente, não tenho domínio técnico em relação ao uso do celular e de outros recursos. Na medida do possível, vamos aprender para melhorar o processo de transmissão das informações. Eu vou chamar de relacionamento lógico estático. A primeira parte da análise interpretativa e a segunda parte eu vou chamar de relacionamento lógico dinâmico. Professor Benê, o que é uma análise interpretativa? Pergunta muito boa. Parabéns! Excelente pergunta. Podemos informar que no processo de educação instrucional no Brasil, ensino fundamental e ensino médio, a chamada educação básica, conforme a Lei 9394/96, nós, estudantes brasileiras, tivemos pouco acesso à análise interpretativa. Infelizmente, dá trabalho, ou se dá trabalho. Vamos pensar. Esforçados e esforçadas professoras de língua portuguesa, professores da minha área de filosofia, de sociologia, de psicologia, professores esforçados da área de história, da área de geografia, entre outras áreas vinculadas à escrita, à comunicação, professores de língua inglesa encontram imensa dificuldade no dia a dia das aulas de trabalhar, por exemplo, a análise textual. Já é difícil. Você parar a vida de uma pessoa para que ela investigue aquelas 3 variáveis: biografia do autor, levantamento de vocabulário e a criação de uma esquematização. Já é difícil. Solicitar uma análise temática para que a pessoa indique tema, problema, tese e argumentação já é uma atividade bastante complexa. Por quê? Pressupõe a leitura de uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez e assim por diante. E nós, no Brasil, temos 2 graves problemas. Problema 1, protelamento. Amanhã eu faço isso, né? Eu fico postergando. Segundo grande problema, encontrar um tempo adequado e um local nas nossas residências oportuno para que haja naquele espaço uma dedicação mais frontal, mais determinada para a realização daquela ação. Não é fácil. Agora imagina solicitar uma análise interpretativa contendo esses 2 grandes elementos: lógico estático, lógico dinâmico. Difícil, bastante difícil. Isso vai acontecer no ensino superior, de modo particular, lá na metade do curso de graduação, da licenciatura, da graduação tecnológica, do bacharelado. Normalmente sim. Nos primeiros semestres, nos primeiros anos, ainda nós estamos fazendo uma espécie de recuperação, de revisão conceitual de alguns elementos já tratados na etapa anterior da educação básica. Agora temos que trazer outros dados mais complexos. Agora, o tempo, portanto, a dedicação, o envolvimento e o espaço em nossa residência passam a ser imprescindíveis. Tempo e o local imprescindíveis para a realização dessa atividade. Por isso é muito importante. Se você quer prestar um vestibular, se você quer fazer um trabalho de graduação, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, essas 2 coisas são absolutamente necessárias. Primeiramente, tempo. Tempo exclusivo de dedicação. Segunda coisa, um lugar prazeroso, um lugar afetivo na sua residência,
no qual você vai ter um imenso encantamento para chegar naquele lugar, como se fosse visitar uma pessoa amada. Oi, tudo bem? Você aqui, eu acabei de chegar. Tem que ser assim, um lugar que chama. Vem, neném, que eu estou à tua espera. Se a relação for de paixão, for de prazer, maravilha, haverá a plena dedicação e nada será enfado. Nada será. Meu Deus, me tira daqui! Não. A pessoa terá o maior prazer de estar ali, diante do texto, diante dos afazeres intelectuais. Primeira informação é essa. Segunda informação, eu terei que ter em mãos a análise textual e a análise temática. Por quê, professor? A análise textual, eu vou me dedicar, eu vou me debruçar daquelas duas variáveis, da biografia do autor. 1, formação acadêmica. 2, experiência profissional. Eu vou separar agora apenas os itens relacionados à experiência profissional. Se você ainda não viu o nosso vídeo, veja lá o vídeo. É um vídeo tratando só sobre esse assunto, a questão da experiência profissional. O nosso vídeo é o segundo vídeo da sequência, em que nós homenageamos o nosso grande professor Luzimar Goulart Gouveia. O segundo item é experiência profissional. E dentro dessa análise, há algumas questões importantes. Primeira, a vida da pessoa como orientadora técnica. Segunda coisa importante, a vida da pessoa como docente. Terceira coisa importante, a vida da pessoa como escritora. Orientadora, docente e escritora. Nós teremos então que agora parar, pegar aquela análise textual, de modo particular, a segunda variável, a experiência profissional, e olharmos com mais cuidado agora esses itens destacados. A respeito da orientação técnica, nós verificamos ali quais orientações foram expedidas pela pessoa. Orientação referente ao ensino técnico. Lá há muitas escolas técnicas, algumas de ensino médio, que tem lá o conteúdo integrado, ensino médio e ensino técnico. Nós temos um trabalho de conclusão de curso lá na etapa ainda secundária. Então, será que a nossa pessoa foi orientadora técnica de alguma atividade desse tipo? Nós já vimos lá na análise textual. Segunda coisa, como orientadora técnica, foi colaborador de alguma atividade discente de nível superior? Então, trabalho de graduação, trabalho de conclusão de curso, trabalho de projeto interdisciplinar, tudo aqui entra nessa parte. Como orientador de pós-graduação, foi orientador de alguma dissertação de mestrado? Está lá. Mesma coisa, foi orientador de algum trabalho de tese de doutoramento? Também entra lá. Separa. A vida da pessoa como escritora. Opa, essa segunda aba é importantíssima. Nós já vimos a produção bibliográfica, grego biblos, de onde vem a palavra Bíblia, significa livros, grafos, que dá origem à palavra grafia, significa escrita. Então, a produção bibliográfica diz respeito a tudo que a pessoa produziu em vida. Então, vamos olhar lá. Escreveu algum artigo para jornal? Artigos jornalísticos? 2. Escreveu algum artigo científico para alguma revista com classificação? Ou alguma outra revista vinculada a entretenimento?
Terceira questão, escreveu algum capítulo de livro na posição de colaborador, colaboradora de algum outro autor, autora? Importante. Foi autor de algum livro, foi autora de algum livro? Portanto, esses dois elementos nós olharemos com bastante cuidado. Lá na análise textual, só fizemos o quê? Ctrl C, Ctrl V. Olhamos a informação naquelas 5 fontes sugeridas, coletamos a informação e colocamos no papel. Só fizemos isso. Agora, não! Eu, com base no meu texto, objeto de atenção. Eu, com base no texto, objeto de minha atenção. Olha lá. Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. À luz desse texto, eu vou lá na ficha catalográfica do livro. Olha lá, seja o livro impresso ou livro eletrônico. Aqui eu vou descobrir que o assunto é metodologia de pesquisa ou apenas metodologia. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora fazer a triagem. Eu vou vasculhar meticulosamente, atentamente, das orientações técnicas expedidas nos variáveis níveis, dos escritos produzidos ao longo da vida, todos relacionados ao conteúdo do meu texto objeto de atenção. Nós vimos que o nosso texto objeto de atenção é este. Então, com base neste texto, é que eu vou olhar os demais textos. Quando nós fazemos isto, nós estamos fazendo isto. Relacionamento lógico estático. Então, primeiramente, das orientações técnicas, quais delas ministradas em ensino técnico, ensino superior, estrito sensu, mestrado, doutorado, lato sensu, especialização, livre docência, quais das orientações expedidas estão ligadas ao tema encontrado no meu texto referência, no meu texto parâmetro? O conteúdo é metodologia da pesquisa. Todas as orientações produzidas, dadas ao longo da vida deste autor deverão ser separadas. Falamos da vida da pessoa como orientadora técnica. Segunda coisa, todos os escritos produzidos, por aquela pessoa, todos os escritos produzidos por aquela pessoa deverão ser observados agora. A minha referência é o assunto metodologia da pesquisa. Mergulhando na vida deste autor, desta autora, o que ela produziu como artigo jornalístico, como artigo científico, como livro, capítulo de livro, como colaborador para terceiros, ou ainda como autora. O que essa pessoa produziu vinculado ao tema do meu texto referência, metodologia da pesquisa. Então, o que vai acontecer? Lá na análise textual eu mapeei que tinha 150 produções bibliográficas. E quando eu recorro à plataforma Lattes, vocês viram lá, nós temos essa informação
bastante distribuída sistematicamente. Eu consigo identificar com a máxima perfeição, já que muitas dessas orientações técnicas, como também muitos desses artigos, tem também lá a indicação do link, do hiperlink, no qual eu posso clicar e obter a leitura desses materiais. Até agora, na análise textual, nós fizemos apenas o copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. O que nós faremos agora? Feita a triagem do conjunto bibliográfico produzido por um X autor, por uma Y autora, nós vamos agora selecionar todos os materiais bibliográficos relacionados ao mesmo tema, ao mesmo assunto, objeto de sua investigação. O nosso assunto para investigarmos as obras e as produções do professor Antônio Joaquim Severino, é esse daqui, metodologia da pesquisa. Sabendo disto, ainda que tenha 150 orientações técnicas, ainda que tenha 300 conteúdos produzidos na forma de artigos jornalísticos, científicos, capítulos para terceiros e livros, ainda que tenha tudo isso, desse conjunto todo, quantos estão relacionados ao tema, ao assunto metodologia da pesquisa? Aí você vai separando. Vamos supor que dessa totalidade tem apenas 50. 50 entre orientações técnicas, trabalhos de graduação, trabalhos de orientação de especialização, dissertações de mestrado, tese de doutoramento, uma ou outra de livre docência. Temos lá um conjunto X de artigos jornalísticos produzidos para a imprensa nacional e internacional. Temos lá, por exemplo, um conjunto de dados, de capítulos produzidos para terceiros e livros. Vamos supor que desse conjunto todo tenhamos, por exemplo, lá feito a varredura e encontrado 50. O que eu vou fazer? Como diz o nosso grande professor Clóvis Barros, eu vou ter que sentar agora, pegar os textos, lê-los e anotar todas as informações feitas até então. Tava tão bom lá na análise textual, na análise temática, era só pegar uma coisinha. A análise interpretativa requer, no relacionamento lógico-estático, que você compare um texto referência, um texto parâmetro com o conjunto de outros textos, orientações técnicas, artigos, entre outras coisas produzidas pelo mesmo autor. Por isso que o professor Antônio Joaquim Severino utilizou o termo estático, conceito que provém da física. Lembra da cinemática? Na cinemática nós aprendemos lá sobre, lembra lá da velocidade média escalar, igual variação do espaço por variação de tempo? Lembra lá do quilômetros por hora? Eletricidade? Essa parte agora volta, mas como conceito. Quando se estuda a estática, nós estamos estudando o corpo em repouso, ou seja, o corpo imobilizado, o corpo sem movimento. Foi esse termo conceitual bonito, professor Severino, que ele escolheu criteriosamente com a sua densidade intelectual para nos ensinar como proceder para fazer a análise interpretativa
na sua primeira grande parte. Relacionamento lógico-estático. Eu comparo, com base em um texto, o conjunto da obra produzida por esse mesmo autor, por essa mesma autora. Então, o que eu usei aqui? Vamos lá, Benê. Eu usei a experiência profissional ligada à análise textual e eu usei o primeiro item da análise temática, que foi a identificação do tema e do assunto. E com base nesses dois dados obtidos, eu vou olhar para as fontes investigadas e vou separar tudo que for relacionado ao mesmo assunto. E aí, por último, como diz o nosso grande professor Clóvis, eu tenho que sentar, ler essa documentação e produzir escritos no intuito de captar as informações oriundas destas novas obras lidas. Mas por que eu vou fazer isto? Você vai fazer isto na intenção de verificar algumas coisas. Primeira coisa, como o nosso autor se comporta? Os argumentos que ele utiliza são sempre os mesmos? O nosso autor tem uma carreira acadêmica, tem um ímpeto intelectual que gera a cada publicação novas contribuições. Olha lá, estou cavalgando. Gera novas contribuições. O nosso autor só fica naquelas mesmas argumentações, naquelas mesmas exemplificações, naquelas mesmas ilustrações. Será que o nosso autor já fica falando? Prolixidade. É um autor prolixo. É uma autora prolixa. Só fica circunlóquio, palavra do latim que reduz tudo. Lóquio, locuta, fala. Circum, de círculo. Aquela fala que fica girando, que passinho na lema. Tem autor que se comporta assim. Age de uma forma circunloquial. Não sai daquela zenética. Meu Deus! Isso não pode acontecer. Para evitar que isso ocorra, nós vamos então marcar tudo isto. Isso significa que você, leitor, que você, leitora, está verificando o grau de avanço, o progresso, o grau de regresso que possui um autor na elaboração das suas ideias, na explanação de sua cosmovisão. Na medida em que você fizer isto, você vai saber de uma forma conjuntural, filosofia ontológica, como um autor pensa, como ele escreve, como ele estrutura as asserções proferidas na forma escrita. Acabou? Não! Segunda parte. Relacionamento lógico dinâmico. No relacionamento lógico dinâmico, eu já tenho todos esses dados coletados do relacionamento lógico estático. Já verifiquei, com base em um texto, o conjunto da produção realizado por esse mesmo autor. Com base nessas informações, eu vou agora para a próxima. Olha o termo também da física, dinâmico, dinamicidade. É quando eu saio daquelas relações monótonas, cinemáticas, do corpo em repouso, olhando o autor pelo autor. Agora a minha intenção é justamente outra, é ampliar a minha visão de mundo a respeito de um tema. Como que nós vamos fazer? Nós já fomos, de acordo
com a biblioteconomia, hoje chamada de ciência da informação. Nós saímos da capa, olha lá, uma norma da ABNT 14724, que diz que a capa corresponde à parte externa de um documento. Então é externa. Essa daqui é a folha de rosto. A folha de rosto é a primeira parte interna, pré-textual de um documento. Quando nós vamos no verso da folha de rosto, nós vamos encontrar essa ficha, chamada ficha catalográfica. As pessoas que estudam ciência da informação, as pessoas que estudam a documentação, o acervo, aprendem a fazer essa documentação. Ora, ficha catalográfica. Aqui nós temos diversos dados tipográficos. O que nos interessa aqui? Nós vamos aprender a olhar, sobretudo, essa expressão. Olha que bacana. Muitas vezes nós já vimos CDD ou CDU. CDD, CDU. CDD, classificação decimal de Dewey. Quem é Dewey? Dewey foi um importante bibliotecário norte-americano que nasceu em 1851. Ele criou um catálogo para classificar e sistematizar todas as obras produzidas no mundo, tendo como fundamento as suas respectivas áreas de conhecimento, de saber. Obrigado, Dewey. Você mora aqui, você nos representa. E aí, quando se usa a classificação pensada pelo Dewey, se usa a abreviatura CDD. Nos Estados Unidos, se utiliza a mesma informação, só que em inglês, tá? Dewey Decimal Classifications. Então, DDC. E no Brasil, CDD. DDC, CDD. Beleza? Há outros tipos, Benê? Tem sim. A CDU, que é uma outra classificação, assim estabelecida, classificação decimal universal, levando em conta outras grandes contribuições que sistematizaram os múltiplos conhecimentos em pacotes, em áreas do saber. Então, dica, eu comentei com os meus alunos da FATEC de Americana, dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação e gestão empresarial, que eu não iria contar isso no canal do YouTube. Eu não ia contar. Mas eu tenho um problema. Eu sou fofoqueiro. Professor Benê, fofoqueiro. Mas só os meus inscritos nesse canal, só os visitantes ilustres desse canal, terão acesso a essa informação privilegiada.